Boa noite, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, nosso encontro. Muito obrigada por prestigiarem o curso, a nossa aula inaugural. Boa noite, Juliana. Boa noite, Boa Fernando. noite, Sejam Alex. muito bem-vindos. É um Muito obrigada por essa oportunidade. A gente vai conversar hoje sobre funções executivas e aprendizagem escolar. Será que Na verdade, interfere? nossa, imagina. Na verdade, eu pensei da gente fazer o mesmo bate-papo, né? Para poder fazer uma introdução de um assunto tão complexo. Pensar numa aula como essa, uma aula de umas 10 horas, né, Fernando? Nossa Senhora, Das dá questões. uma pós-graduação em funções executivas. Os estudos das funções executivas começaram, né, com um acidente de Pinhas Gage. Eu tenho aqui o slide, eu vou até abrir porque eu acho que fica mais ilustrado. Então, ele era um trabalhador da ferrovia, da construção civil, e ele teve uma viga que perfurou o cérebro dele, né? E aí, ele passou um tempo surpreendente, pouco tempo no hospital, depois ele foi reabilitado, só que ele voltou diferente. Ele voltou perseverativo, fazendo as mesmas perguntas, com alteração de memória de trabalho. Ele fazia a mesma pergunta todas as vezes. Ele voltou com falta de tato, falando coisas que não faziam muito sentido, cantando as mulheres na rua, chegava atrasado no trabalho, um comportamento diferente do que ele tinha, mais grosseiro, vamos dizer assim. E aí, por conta disso, a associação destes comportamentos, que ficou conhecida como disfunção executiva, passou a ser conhecida, né? Essa área do cérebro perdida por Pinhas-Gage passou a ser estudada. Então, as habilidades de funções executivas, eu costumo dizer, a literatura nos traz que é um conceito guarda-chuva, né? Um conceito que traz aí diversos subcomponentes, alguns artigos falam de 68 subcomponentes, outros de 35 subcomponentes. Eu costumo dizer que função executiva é exatamente o que nos torna flexíveis e adaptáveis ao mundo, né? Todas as nossas ações que são rápidas, que são adaptadas, que trazem esta criatividade no processo de comunicação, são responsabilidade das funções executivas, recrutamento de funções emocionais, né? E isso tem um impacto direto. Eu estava lendo um artigo essa semana que vocês vão conhecer também quando fizerem a aula, que fala do impacto, né, do sofrimento no sentido de pessoas, de crianças que crescem em ambientes não em ambientes hostis, né, em ambientes com poucos cuidados, que apanham, que sofrem tipos de violência, o impacto disso na elaboração das funções executivas. Uma coisa importante é que a gente não nasce com funções executivas, nós nascemos com a habilidade de desenvolvê-las, né? É um termo uma habilidade metacognitiva. Quanto mais nós somos submetidos a situações em que exigem, né, a função executiva, mais nós elaboramos ela. Existem protótipos na infância, né? Qual é o momento em que a criança começa, por exemplo, por volta dos 18 meses, quando você fala assim, não, ele hesita. Ele vai lá, porque ele ainda é egocêntrico, mas ele hesita. E essa hesitação é um protótipo do que nós chamamos de controle inibitório. Né? Então, existem alguns sinais que nós podemos identificar nestas crianças que nos mostram, né, que elas estão com a possibilidade de desempenhar bem e de aprender bem. E nós podemos elaborar e trabalhar as nossas funções executivas a vida inteira. Né? Quanto mais nós nos engajamos nessas atividades, existem alguns aplicativos que a gente pode fazer, que a gente pode utilizar. Eu gosto muito do Lumosity, que é um aplicativo que eu sou extremamente apaixonada pelas atividades que ele vende, treino de funções executivas, foi criado por neurocientistas. Então, a gente tem como treinar esta habilidade. Você usa, Cláudia? Eu adoro o Lumosity. Aquele do trem mesmo. Nossa, como eu sou apaixonada por aquela atividade do trem que vai entrar no castelinho. Lumosity, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Lumosity é um aplicativo que vocês baixam tanto no Android quanto no iOS. Um aplicativo de treino executivo. Né? Eu falo que é muito bacana para os nossos pacientes, mas ele é muito bacana também para a nossa elaboração de funções Isso daí. executivas. Né? Então, a gente vai desenvolver essa habilidade. E nós temos, a depender da linha teórica da psicologia, definições e autores que vão ser expoentes para descrever habilidades que envolvem, né, componentes que envolvem a função executiva. Eu gosto muito da abordagem de Zelazio e Kerr, que fala do cérebro, né, na verdade, das funções executivas quentes e frias, hot and colds, né? FC, funções executivas, e eu acho que é uma abordagem que traz muitas explicações, eu falo muito dela, o Cássio também fala, a gente utiliza muito também a Adele Diamond, que trouxe a descrição das habilidades nucleares, funções executivas, né, que são elaboradas. Então, o que que a Adele nos diz? Que as funções executivas, elas são um conceito guarda-chuva, aqui é fácil de eu achar, aqui tem todos os meus slides, tem sobre o conceito da Adele. Eu só não achei o do Zelazio. Daqui a pouco eu acho ele. Quando o Fernando for falar, eu procuro e mostro para vocês.
Então, a Adele nos fala que as funções executivas, né, ela tem 2 artigos bem bacanas que descrevem as funções executivas e um outro que compara as funções executivas com o controle de tráfego aéreo de um aeroporto, né, como se as funções executivas fossem realmente esse sistema que busca informação de todos os hemisférios e de todos os lobos do cérebro para poder dar a resposta mais adaptada possível ao ambiente, filtrar emoções, né, trazer traços suprassegmentais, entonação, prosódia. Então, tudo isso é descrito pela Adele no artigo dela junto com o Zelazo. Na verdade, são linhas diferentes. E aí ela diz que nós temos 3 habilidades nucleares: a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E de cada uma dessas habilidades nucleares, quando elas bem elaboradas e em consonância, a gente consegue chegar ao que ela chama de pensamento fluido, inteligência fluida, que são as habilidades de resolução de problema, né? Habilidades de pensamento cognitivo, organização cognitiva do pensamento, automonitoramento, né? Que são habilidades de planejamento também. Então, a gente teria a condição de dar essas respostas em todos os âmbitos, sejam eles sociais. As habilidades sociais são baseadas em funções executivas. Então, quando a gente pensa no que a gente chama de cognição social, a gente está falando desse bloquinho aí de baixo: a teoria da mente, a coerência central e controle inibitório, compõem aí o que a gente chama de cognição social. Se eu penso dentro da fonoaudiologia nas habilidades de linguagem, a pragmática ela surge da teoria da mente. Então, a habilidade de ter a condição de fazer teoria da mente é o que me possibilita selecionar as palavras corretas no discurso, né, modificar a ordem que essas palavras são colocadas na frase para poder ganhar confiança ou assertividade. Né? Se nós pensarmos nas questões voltadas para a morfossintaxe, nós temos aí como responsável a coerência central, assim como a categorização semântica. Quando a gente fala do famoso processador gestáltico, acontece por falha de coerência central, né, em que eu vou ter a dificuldade. Então, nós, enquanto crianças, quando estamos aí sendo expostos ao mundo, nós não temos uma aula sobre partes, nós aprendemos dentro de situações vividas. Então, nós vivemos um bloco e desse bloco vamos tirando conceitos, né, semânticos, vamos tirando categorizações semânticas, flexões de verbo, personagens, pessoas, conceitos como um todo. E as pessoas que têm falhas de coerência central, elas não vão saber tirar partes desse todo, elas vão aprender em bloco. E isso traz diversas condições aí, diversas manifestações que podem ser observadas dentro do processo de avaliação. Nós temos alguns protocolos né, específicos de avaliação de funções executivas. A gente tem o NELPS-LIM, fica um protocolo para psicólogos e fonoaudiólogos. Nós temos o NEPSI, nós temos alguns, né, que vamos falar durante a nossa formação. E não há como nós imaginarmos. Então, a memória operacional é a condição que eu tenho de fazer manipulações das informações que eu recebo do mundo e selecionar ali o que é importante para o aprendizado, o que é importante de ser armazenado, as informações que são desnecessárias, que eu não preciso dar bola. Não, isso aí é informação acessória, não é importante. Né? Então, essa memória operacional é extremamente importante para que eu possa pensar por que eu estou aqui, né? Para manutenção de foco. Então, o controle inibitório, que é a condição que eu tenho de controlar uma interferência e inibir uma resposta motora, eles dependem da memória operacional. Por exemplo, vocês estão aqui assistindo essa aula e o interfone toca. O interfone toca, mas você lembra que seu marido e seu filho estão em casa? Então, por mais que seja uma interferência sensorial, aquele interfone, e que você em um outro momento teria o impulso de levantar para atender, a memória operacional te faz lembrar que resolver esse problema não precisa ser dessa forma, você não precisa se levantar. Você pode esperar o seu marido e o seu filho atenderem. Ah, mas se ele tocar 8 vezes, você vai falar, está acontecendo alguma coisa, não é o esperado para mim, não está dentro dos meus planos eles demorarem tanto. Vou lá ver o que está acontecendo agora. Então, nós criamos aí operações mentais que fazem nós resolvermos os problemas associados à manutenção de foco, né? Então, toda a condição que eu tenho de pegar uma informação nova que a professora me trouxe, né? Associar com informações já contidas no meu cérebro e criar um conceito novo, um conceito, né, mais robusto, é a função executiva que faz isso também. A gente passaria a noite inteira aqui listando as habilidades de funções executivas, né, e quanto elas são importantes para as nossas ações e nossas respostas, sejam elas sociais, cognitivas, emocionais. Esse filtro que a função executiva traz é extremamente importante e rebuscado. E como eu falei, a gente não nasce com eles, a gente nasce com a condição de desenvolvê-los, né? Acho que o treino, ele é consistente para sempre. O tempo inteiro nós temos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Eu costumo dizer que assim, a minha vida, eu passo a maior parte da minha semana em aeroportos, em aviões, e é um ambiente extremamente inóspito para estudar. É muito barulho, é muita gente passando, são muitos sinais interferentes, né? E o fato de eu ser uma apaixonada por treino de função executiva, eu faço. Nossa, eu fazia gênios, eu armazeno 25 estímulos de gênios. Desde que eu adoro gênios, eu adoro esses jogos de funções executivas.
E aí eu comecei a treinar, né, a estudar e manter o meu foco, ouvindo música alta, televisão alta, na piscina, com a família, quando o pessoal tá fazendo churrasco. Falei, não, preciso melhorar nisso, não posso perder o foco todo instante. E hoje eu tenho uma habilidade que é construída, e por isso que eu falo dela com todo orgulho, porque eu que construí, eu não nasci assim, que se eu estiver lendo no aeroporto, se eu estiver com qualquer material gráfico com letras na minha mão, eu estiver lendo, pode chamar meu nome, eu vou perder o voo. Eu não consigo, eu não mudo o meu sinal de atenção, né? O meu foco atencional. E eu considero isso, nossa, um prêmio para mim que vivo nesse ambiente tão inóspito e preciso produzir nesse ambiente tão inóspito. Então, às vezes, a gente organiza demais o ambiente. Não, eu vou estudar nesse ambiente assim, com o meu ar-condicionado, com todas as luzes brancas, vamos desligar tudo. É maravilhoso para aquele momento, mas você não está preparado para momentos em que você não vai ter essa mesma circunstância, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, tá tudo bem. Mas e nas condições adversas? Né? Então, quanto mais a gente trabalha este foco, quanto mais nós trabalhamos. Sabe aquela vez que você volta das férias e fala, gente, você não consegue ler uma página inteira do livro? Nossa, eu não consigo me concentrar nesse artigo. E você demanda um tempo para que você volte a direcionar a sua memória operacional, junto com a manutenção de foco, controlando as respostas, né, os estímulos ambientais para poder dar conta aí dessa vida que demanda, né? A gente vive em um ambiente de muito estímulo. Eu falo que você está conversando com a sua colega de trabalho, aí você olha para o celular, tem uma mensagem do seu marido, depois tem um meme da sua melhor amiga, e você é capaz de responder a todos esses estímulos de forma rápida e adaptada. Né? Quem vai fazer isso é a flexibilidade cognitiva, a habilidade que eu tenho de mudar, né? De pensamento, de aspecto, de alternar. Eu postei um vídeo essa semana, eu tenho um paciente que ele fala 5 línguas, a gente tem um joguinho que tem inglês, espanhol e francês. Então, é o dado quem define que língua a gente vai falar. Né? Então, é um jogo de flexibilidade, nossa, é maravilhoso para que a gente possa trabalhar estas habilidades. Inclusive, o bilinguismo é um ótimo treino de função executiva de flexibilidade cognitiva, de criatividade, de coerência central. Né? Então, há muitas possibilidades dentro das funções executivas. E aí eu queria que o Fernando falasse um pouco desta questão neurobiológica, desta questão da aprendizagem em si. Sim, perfeito. A Ju já falou quase tudo, né? Então, Ai. já nem tenho mais o que dizer, mas as funções executivas, até voltando um pouco do que a Ju estava falando com relação a Phineas Gage, que é um caso realmente que traz essa possibilidade de um entendimento, de levantamento de soluções a respeito das funções executivas. Deixo até um livro para vocês lerem, que é fantástico, que se chama O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, que é um grande neurocientista, talvez um dos maiores que nós tenhamos, e ele foi quem se debruçou, na verdade, para que pudesse fazer esse levantamento a respeito dessas alterações que aconteceram após o acidente, quando Phineas Gage teve realmente, ele trabalhava com as questões de explosivos, e numa dessas explosões o disparo se deu antes, e esse bastão de ferro perfurou o crânio dele, saindo numa região que se chama córtex pré-frontal. E nós falaremos bastante a respeito desse córtex pré-frontal, porque é no córtex pré-frontal que estão as nossas funções executivas. E temos esse córtex pré-frontal dividido em algumas estruturas e detalharemos a funcionalidade de cada uma dessas estruturas, de que forma essa integração e de que forma essa possibilidade de nós unirmos realmente e entendermos que, ainda que falemos sobre funções executivas e que eu esteja trazendo para vocês nesse momento a questão voltada de que as funções executivas estão presentes nessa estrutura cerebral, existem muitas condições em que os pacientes, os nossos alunos, podem apresentar uma síndrome executiva, podem apresentar uma disfunção executiva, e, na verdade, a lesão não estar necessariamente presente em córtex pré-frontal. Então, toda essa discussão que nós traremos a respeito dessa interdependência que existe entre as diversas estruturas neuronais, o quanto isso pode impactar na questão do desenvolvimento e na questão da possibilidade de se adquirir e de realmente colocar e ter a possibilidade de expressar essas funções executivas. Acho que uma coisa que é muito legal também a gente comentar nesse primeiro momento, e vale para diversas questões, eu sempre digo que nós,
como clínicos, nós como professores, nós como pais, inclusive, temos que ter a noção de entendimento do que são e do que nós chamamos de períodos críticos, também chamados de janelas de oportunidade, janelas de aprendizagem. O nosso cérebro em si, existem momentos nesse nosso cérebro que ele está muito mais propenso, que ele está muito mais aberto para que ele possa receber uma estimulação e, consequentemente, desenvolver uma habilidade. E quando nós falamos em funções executivas, e a Ju trouxe que realmente a gente não nasce com essas funções executivas, mas que realmente a gente tem possibilidade de poder estimulá-las e ir desenvolvendo essas funções executivas ao longo da vida. É curioso nós entendermos que esse período em que o nosso cérebro está mais preparado para que nós tenhamos estimulação dessas funções executivas, ele acontece entre os 2 anos e meio e os 6 anos de idade, sendo que por volta dos 5, 6 anos de idade é o período em que meu cérebro está mais aberto. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas apesar da criança já sentir-se meio retraída com relação a um não que a mãe fale, ou alguma pessoa, um cuidador que esteja com ela fale, ela ainda não tem possibilidade desse desenvolvimento total de funções executivas. Ela não tem total controle inibitório, a flexibilidade dela, a flexibilidade cognitiva dela, ainda não se mostra de uma forma totalmente aparente. Mas os estudos nos mostram que quando nós temos um acolhimento gestacional, ou seja, através da possibilidade desse acolhimento durante o período gestacional, nós temos a possibilidade de permitir com que toda essa estruturação, e entendam, o nosso cérebro, o sistema nervoso, de uma maneira geral, ele é o primeiro que começa a se diferenciar embrionariamente por volta da 3ª semana de vida intrauterina, e ele é o último que termina a sua maturação lá no final da adolescência e no início da idade adulta, justamente com a maturação de córtex pré-frontal. Então, nós vemos que é um período extremamente vasto, que é um período extremamente grande e necessário, e aí a gente já vai de encontro à pergunta que trouxeram aqui, que está escrito iPhone, não sei o nome da pessoa, mas a partir de que idade começamos a desenvolver funções executivas? Na verdade, nós temos todos esses preditores que permitem com que nós desenvolvamos essas funções executivas, e eu digo que até a própria maneira como nós promovemos um acolhimento, oi Adriana, como nós promovemos o acolhimento desta gestante durante o período gestacional, isso sem dúvida nenhuma vai impactar na possibilidade que nós temos de desenvolvimento dessas funções executivas posteriormente. Mas o período mais próspero que nós temos para que essa estimulação comece de uma forma mais assertiva vai dentro desta faixa que eu falei para vocês, dos 2 anos e meio aos 6 anos de idade, que é o período em que o meu cérebro realmente ele está mais aberto e propenso para receber essas estimulações. O que eu estou querendo dizer para vocês, até para que vocês tenham um grau de comparativo, é justamente pensem numa pessoa que pode ser alfabetizada depois do período escolar. Essa possibilidade existe, porque a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de mudança desse cérebro que é plástico, ela acontece durante a nossa vida toda. Porém, existem períodos em que esta plasticidade mostra-se mais evidente, e é por isso que nós chamamos de períodos críticos, porque esta plasticidade, ou seja, essa possibilidade de mudança, ela está muito mais presente, e quando eu estimulo durante esses períodos e aproveitando esses períodos, eu desenvolvo habilidades que tornam-se muito mais precisas, que tornam-se muito mais específicas. Então, mesmo que eu pegar e trazer um comparativo de uma pessoa que foi alfabetizada durante o período escolar, em que ela realmente, ali aos 6, 7 anos de idade, o cérebro dela está preparado para esse processo de alfabetização, com uma pessoa que foi alfabetizada tardiamente. Certamente, o número de palavras por minuto que esta criança que foi alfabetizada durante o período escolar consegue ler é maior do que aquela pessoa que foi alfabetizada tardiamente. Isso significa que não me é impedido desenvolver esta habilidade, mas quando eu tenho conhecimento e aproveito esses períodos críticos, eu permito com que essas habilidades sejam desenvolvidas com muito mais especificidade. E esse aspecto é importante. E isso reflete diretamente, tenho que parar de falar, gente, eu falo demais, eu vi que a Alegra voltou, a Ju aqui.
Vocês me cortem, hein? Se eu tiver que parar de falar aqui, Eu vocês me... estava aqui ouvindo a sua aula o tempo todo. Ah, muito bem. Mas trazendo isso um pouco, só para a gente fechar esse contexto todo para o processo de aprendizagem, que inclusive foi o tema que nós trouxemos para a aula, eu trabalho muito com essa questão da aprendizagem, não especificamente somente a questão da aprendizagem da linguagem em si, mas vendo a aprendizagem de uma maneira geral nesse contexto mais sistêmico, não é, do ser humano, nessa construção nossa como indivíduos. O que nós percebemos e o que nós vemos hoje em dia é que, infelizmente, sobretudo muitos sistemas educacionais, eles ficam focados somente no desenvolvimento cognitivo dos seus alunos. E nós temos que entender que, quando falamos em aprendizagem humana, estamos falando de uma condição que envolve uma tríade de funções que compõem essa aprendizagem humana. E aí nós estamos falando de funções cognitivas, sim, estamos falando de funções executivas, que muitas vezes deixamos de lado, mas que são fundamentais. Eu gosto muito dessa metáfora e essa analogia que se faz entre as funções executivas e e as questões do comparativo com uma torre de controle do espaço aéreo, porque eu vejo muito isso mesmo, das funções executivas agindo como algo que permita com que nós consigamos organizar, que permita com que nós consigamos trazer equilíbrio para todas essas condições e habilidades que nós temos possibilidade de poder trazer e nós temos possibilidade de poder expressar. Então, é um engano quando eu pego uma pessoa que pensa que somente o resultado que essa pessoa, que esse menino, essa menina terá ali na frente para que tire uma boa nota no Enem, para que passe no vestibular, esteja voltado somente às questões cognitivas. Por quê? Porque são as funções executivas que vão permitir com que esse menino e essa menina tenham a possibilidade de gerir o tempo para que ele possa utilizar esse tempo naquele espaço específico que ele tem para desenvolver essas funções. São as funções executivas, e eu vi aqui que a Emily trouxe uma pergunta: traumas de infância, pais abusivos ou violentos podem contribuir para que haja disfunções executivas? O paciente tem 22 anos, muita dificuldade de compreensão e dificuldade em habilidades sociais, com certeza. As questões emocionais são o ponto que, na verdade, eu entraria agora, que são as funções conativas. Quando nós falamos em funções conativas, nós estamos falando justamente dessas funções que, integradas com as funções cognitivas e executivas, permitem com que nós tenhamos possibilidade de tomarmos decisão, permitem com que nós tenhamos possibilidade de mantermos-nos motivados para realizar as nossas atividades, permitem com que nós tenhamos possibilidade de controlar, reconhecer e lidar com as nossas questões, com as nossas emoções, desculpa, e também permitem com que nós tenhamos possibilidade de administrar os nossos comportamentos. Então, vocês veem que é uma integração, e uma integração que está intimamente ligada a essas três funções que são necessárias e fundamentais e que nós vemos que hoje, infelizmente, nós temos um detrimento das funções executivas e conativas por conta do desenvolvimento cognitivo. O que os pais se preocupam e o que os pais querem muitas vezes, e isso eu digo inclusive no desenvolvimento da linguagem, é esta união das funções executivas com as questões emocionais que vão permitir com que eu tenha a possibilidade mais à frente de poder articular a minha fala de uma forma precisa, de trazer uma oratória que seja uma oratória concisa, que permita com que eu seja entendido diante daquilo que eu estou falando e daquilo que eu estou passando. Então, é um processo que nós cada vez mais temos que estar atentos e temos que estar voltados a essa intersecção tão importante. E tem um outro ponto que eu digo para vocês e que é uma das linhas de pesquisa que eu tenho trazido e que tem trazido um resultado fabuloso com relação à estimulação de funções executivas. Em alguns casos específicos em que nós temos direcionado, sobretudo durante esse período de janela de aprendizagem, a estimulação precisa de funções executivas, isso significa o quê? Durante a educação infantil.
Eu sempre louvo e eu sempre trago o papel essencial que a educação infantil traz no desenvolvimento da nossa vida, porque isso vai refletir diretamente lá na frente na nossa vida adulta. E o que as pesquisas têm nos demonstrado e o que as pesquisas têm nos trazido é que as funções executivas, quando estimuladas, sobretudo durante a educação infantil, elas têm o potencial de agirem como um fator preventivo das dificuldades de aprendizagem. Isso significa que cada vez menos nós teremos crianças que essa é uma questão de política pública, porque existem filas e filas que não dão conta de que o atendimento especializado aconteça para essas crianças, e nós teremos a possibilidade de minimizar a necessidade que muitas dessas crianças possam apresentar e, consequentemente, deixar as vagas para aquelas que realmente necessitem de um atendimento mais especializado. Essa é uma questão fantástica, apaixonante e voltada às funções executivas como trazendo um papel preventivo diante das dificuldades de aprendizagem. E entendam, não estou querendo dizer que funções executivas curarão determinados transtornos, determinados distúrbios, porque isso não existe. Quando a gente fala em TEA, quando a gente fala em TDAH, quando a gente fala em dislexia, nós estamos falando de condições que são inatas e condições que não têm cura. Mas eu estou dizendo que este papel das funções executivas permite com que haja uma possibilidade de melhor controle entre as habilidades e automaticamente permite com que o processo de aprendizagem torne-se muito mais facilitado e, consequentemente, essas dificuldades de aprendizagem expressem-se de uma maneira menos intensa. É isso que eu estou querendo dizer e é isso que eu digo que é fantástico e apaixonante quando nós falamos em funções executivas. Não é, Alegra? Não é, Ju? Sem dúvida, tanto que a gente tem alguns programas, né? Eu gosto muito do programa da Alessandra Seabra, do Piafex, de estimulação de funções executivas, Adoro. para crianças típicas, para ser utilizado na escola e no contexto clínico, do tanto que nós sabemos da importância dessa fase, desse momento aí, na elaboração destas questões, né, cognitivas, sociais, o impacto disso tudo. A pergunta de uma das meninas, né, sobre a questão de traumas de infância, sim, tem um artigo que fala sobre isso, na verdade tem mais de um, mas eu posso, inclusive, passar para o grupo para que vocês possam dar uma lida no impacto destas vivências, né, abusivas e violentas na elaboração das funções executivas, memória operacional, manutenção de foco e controle inibitório também. Só dando um adendo com relação a isso, o que que acontece quando nós passamos por um momento em que nós temos esse estresse, por um momento em que nós temos realmente essas questões abusivas e muitas vezes de agressão física acontecendo? Toda vez que nós passamos por momentos de estresse, o nosso organismo libera em excesso cortisol. O cortisol, ele é fundamental, inclusive, para que nós tenhamos regulação do ciclo circadiano, mas quando o cortisol está em excesso, ele inibe conexões sinápticas, diminui conexões sinápticas, sobretudo em duas estruturas cerebrais. Uma delas, que se chama hipocampo, e o hipocampo, apesar de fazer parte do sistema límbico, que é onde nós temos a regulação das nossas emoções, o hipocampo é quem faz a transposição da memória de curto para a memória de longo prazo. Esse é o principal papel do hipocampo. E essa transposição da memória de curto para longo prazo é a aprendizagem. Então, significa que isso compromete diretamente memória, o que traz um processo de aprendizagem que seja mais deficitário. E outra estrutura que é afetada quando nós temos esses níveis excessivos de cortisol é córtex pré-frontal, que é onde estão nossas funções executivas. Então, vem aí também uma justificativa baseada, inclusive, em evidências e em trabalhos científicos, de que todos esses processos que geram estresse, que geram essa possibilidade de fuga, de ansiedade, de depressão, atuam diretamente numa elevação dos níveis de cortisol, o que compromete essas duas estruturas que são fundamentais para o processo de aprendizagem e para a possibilidade de expressão das funções executivas. É muito interessante, é uma área que realmente também é apaixonante quando nós trazemos todo esse envolvimento, esse acolhimento que eu falei tão necessário desde o período gestacional e durante a nossa vida como um todo. Brilhante. Ah, Juju, você que é incrível. São de um tema tão complexo que nós vamos discutir durante 8 meses. É um Verdade. convite
para que vocês possam estar com a gente na turma do Fernando na semana que vem com a cabeça fervendo. Com certeza, já aguardo todos vocês terça e quinta da semana que vem para que nós possamos iniciar esse curso maravilhoso e fazer essa introdução na neurobiologia das funções executivas, que é fascinante também. Alguém tem uma pergunta? Márcia, a abordagem ela não é diferente, né? Sobre a gente não tem um módulo específico para afasia, né, para os idosos, mas a abordagem, quando a gente destrincha as funções executivas, as meninas falam de avaliação e nós vamos falar de intervenção, a gente traz todo esse panorama das possibilidades de intervenção em todas as idades. A gente não tem um módulo específico para isso, como temos, por exemplo, para o autismo e para os transtornos de aprendizagem e o TDL. É uma boa dica para o próximo. Ou para a gente fazer uma aula extra. Uma aula extra, talvez, ou Eu não incluir sei o no nome do tema em artigo. algum momento, né? Eu não sei o nome do artigo, Fernanda. Ele está em uma aula minha. Eu vou procurar na aula para poder achar o nome e achar o artigo para vocês e mando. Mas não sei o nome do artigo agora, não. Deixa eu E ver se isso eu é vou legal, porque achar. cada vez mais a gente tem percebido essa demanda com relação a adolescentes, adultos. Muitas vezes a gente foca muito na primeira infância, na segunda infância, e a gente tem percebido que cada vez mais temos recebido pacientes, não é? Sobretudo quando falamos em TEA, quando falamos em TDAH, esses diagnósticos tardios, que têm demandado também um conhecimento a respeito dessas faixas etárias que são extremamente importantes. A função executiva, ela também está alterada no PAC? Ela tem assim, uma relevância tão grande quanto no TDAH? Ótima pergunta. Tem porque o armazenamento de cadeias longas, a memória sequencial auditiva, a memória manipulativa dicótica, ela precisa das funções executivas. Então, quando o paciente tem os dois, aí mesmo que a gente tem que intensificar esse tipo de trabalho, né? É isso aí. Mas impacta direto. Tem diferença na dificuldade da função executiva, que é mais característica do TDAH e do quem tem PAC? Ou não? Eu acho. Calma, deixa eu pensar na sua pergunta, que foi uma pergunta que ninguém nunca me fez. Eu gostei dela. Deixa eu pensar aqui. Porque assim, se Eu nós acho, pensarmos no PAC, nós estamos pensando, né, na recepção das informações auditivas na memória operacional auditiva, que está no primeiro bloco. É um bloco que está muito afetado nas pessoas com transtorno de aprendizagem. A famosa dislexia, os transtornos de aprendizagem afetam diretamente a alça, ou a alça verbal, que é a alça fonológica ou semântica, ou a alça auditiva, que é a alça desculpa, a alça visual, que é a visoespacial, que vai ter aquele espelhamento de letras, dificuldade de acompanhar, né, a questão do traçado da nossa escrita. Então, esse bloco inicial é o bloco que está afetado nos transtornos de aprendizagem. É ele, a alça auditiva, fonológica e semântica, que vai estar alterada no DEPAC. No TDAH, a nossa alteração principal vai ser no controle inibitório, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com muitas dificuldades atencionais, predominantemente atencional, né, desatento, a gente vai ter muitas dificuldades na questão do controle da interferência sensorial e cognitiva. Se eu tenho uma criança predominantemente impulsiva, ela vai ter dificuldades no controle de ações motoras. Então, o bloco alterado é o segundo bloco. E este segundo bloco alterado gera alterações de memória operacional, de aprendizado, de manutenção de foco. Né? Então, secundariamente, parece que ele tem alteração de aprendizagem, mas ela é secundária. É por uma dificuldade de manter o foco no estímulo a ser, né, decodificado para ser aprendido. Então, eu acho que as características elas perpassam por caminhos diferentes, porque eu tenho em uma duas unidades alteradas e na outra uma unidade só, uma alça só. Mas sua pergunta é excelente. É. E acho que vai até de encontro ao que eu esqueci, acho que é a Adriane, né, do iPhone, meu Deus do céu, eu sou péssima. A memória de trabalho minha é péssima para poder guardar nomes, gente. Que fala, quando falamos em neurodesenvolvimento atípico, conseguimos identificar também sinais de prejuízos em funções executivas. Na verdade, quando nós trazemos uma classificação, por exemplo, de um transtorno, então toda vez que nós pegamos uma condição e que ela é classificada como um transtorno do neurodesenvolvimento, esta classificação como transtorno traz justamente um comprometimento de lobo frontal
e, sobretudo, de córtex pré-frontal. Então, nós sempre teremos aí uma disfunção executiva e muito específica voltada para cada um desses transtornos. Se nós pegarmos, por exemplo, o TDAH, a gente vai de encontro ao que a Ju trouxe relacionado a controle inibitório. Quando nós pegamos o que controle inibitório é capaz de permitir com que nós consigamos desenvolver de habilidades como controlar nossas emoções, ser persistente, focar no que deve ser focado, saber a hora de iniciar uma tarefa. Todas essas são condições clássicas e que você enxerga uma pessoa dentro do transtorno do déficit de atenção. Quando nós pegamos e falamos sobre TEA, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo, a gente vê o déficit de flexibilidade cognitiva, né? Então, a rigidez cognitiva presente no transtorno do espectro do autismo, a necessidade de você trazer antecipação, a necessidade de você dar previsibilidade dentro dessas condições, justamente porque são condições que, durante o processo do neurodesenvolvimento, acabam trazendo, e nós sabemos que são condições que existem fatores genéticos envolvidos nesse processo, mas que também tem fatores ambientais, mas que durante os processos do neurodesenvolvimento nós temos falhas em alguns desses processos, e isso nós discutiremos terça-feira, já dando um spoiler, mas nós temos falhas em alguns desses processos que acabam comprometendo o córtex pré-frontal e, consequentemente, trazem um prejuízo de funções executivas com relação a isto. Nossa, a Ju pôs um textão aqui. É porque é o artigo que fala É o sobre recorte do o artigo. abuso da negligência. Eu já achei até aqui o documento. Isso daí, inclusive, é uma questão que relaciona direto, e tem muitos artigos que falam sobre isso também, sobre a possibilidade dessas crianças que sofreram abusos ou que foram criadas em orfanatos, com a possibilidade de apresentarem também psicopatia. É um estudo muito grande que tem nesse sentido, que está diretamente relacionado. Psicopatia é uma condição inata também. Mas muitas vezes, quando se tem um envolvimento amoroso, no caso da psicopatia, você consegue minimizar os efeitos que essa psicopatia traz para a pessoa, o que é extremamente interessante também. Esses estudos que trazem as questões de traumas, de negligências durante a primeira infância, são fantásticos, fantásticos. Mais perguntas? Quando o TDAH ele tem hiperfoco, é como se ele conseguisse, de alguma maneira, desligar aquela chavinha que está alterada lá na função executiva para focar no que ele quer, como se ele deixasse, ou não, não tem nada a ver. É Não. algo que é. Pode responder, Fernando. Não vejo essa questão dele conseguir ligar aquela chavinha. Na verdade, o hiperfoco quando a gente fala em TDAH, nós falamos de uma condição em que nós temos, sim, uma confluência de pensamentos, e essa é uma das condições em que nós falamos em TDAH, em que inclusive leva ao processo de desatenção, que justamente está diretamente ligada com o controle inibitório, a dificuldade em poder filtrar pensamentos. Então, a desatenção no TDAH, ela também vem de encontro com a capacidade que essas pessoas têm de tentarem organizar os inúmeros pensamentos que elas têm na mente delas e não conseguirem. E o que isso está ligado ao hiperfoco? Está mais ligado à questão também, poxa, a gente poderia ficar mais 8 horas falando aqui sobre TDAH, mas existe uma outra questão quando a gente fala em TDAH, além da questão atencional e da dificuldade de concentração, que é uma questão motivacional também. Então, quando nós falamos em TDAH, nós falamos de um déficit natural de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é essencial, que é fundamental para que nós tenhamos possibilidade de ativar o nosso sistema de recompensa, para que nós tenhamos possibilidade de sentir prazer. E aí é que entra o hiperfoco, por isso que eu quero ligar nesse ponto. Porque geralmente quando se desenvolve esse hiperfoco, ele não está ligado à possibilidade de termos maior controle inibitório, mas ele está ligado à possibilidade de nós encontrarmos em algo especificamente, no caso, o que está direcionado ao hiperfoco, esse momento de prazer que geralmente é difícil de ser alcançado por uma pessoa com TDAH. Agora, o que é importante nós ficarmos atentos é que esta mesma área responsável pelo prazer, que a gente chama de núcleo accumbens,
é a área responsável pelo vício. Então, quando falamos em TDAH, a linha é muito tênue entre o hiperfoco em si, o prazer voltado àquilo e a possibilidade de tornar-se dependente com relação a esse hiperfoco, desenvolver uma compulsão mesmo, sabe? Desenvolver uma dependência. É um outro ponto muito importante da gente pensar quando a gente fala em TDAH. Então, é uma forma de nós desviarmos esses pensamentos de uma condição que permite com que não traga tanta motivação para essa pessoa, no sentido desses pensamentos que eu trouxe e falei para vocês, e também uma possibilidade de trazer de uma forma mais explícita algo que gere prazer em momentos e em situações que geralmente não são apresentados quando a gente fala em TDAH. Perfeito, Fernando. A Lízia faz uma pergunta aqui, ó. Para quem quer começar a entender e estudar funções executivas, esse curso vai ser bom? Ou melhor, se já tiver algum conhecimento sobre funções executivas? Não, Lízia, o curso ele é completo. Vai começar toda a base neurológica, tem todo um caminhar hierárquico dentro dele para que vocês possam chegar sem saber e sair sabendo. É isso aí. Adorei o chegar sem saber e sair sabendo. Acabou de sair da minha cabeça. Achei fantástico, Ju. Mas é incrível. E a gente tem toda essa possibilidade também de que vocês tragam perguntas, de que a gente faça uma discussão, né? Eu sempre falo, e eu vejo a Ju dando as aulas dela e os colegas do curso também. De maneira alguma, hoje o professor ele se vê e se coloca no papel de detentor total do conhecimento, não é? A gente está aqui para que a gente estabeleça essa troca realmente, para que a gente aprenda um com os outros. Então, é isso que acontece e é isso que torna a pergunta da Lízia dentro do que a Ju falou, porque ainda que você não tenha um conhecimento mais aprofundado de funções executivas, Lízia, existe sim a possibilidade de nós irmos galgando esses degraus juntos e adquirindo esse conhecimento juntos também. A gente colocou lá no grupo da aula um PDF que fala sobre funções executivas, desenvolvimento da primeira infância, do Comitê Científico, do Ah, Grupo é de ótimo. Ciência É um de pela Infância. É bom, já é um material para vocês já irem. Esse material é fantástico. Gosto também. Esse justamente. Mais do que nunca eu tenho me esforçado para que nós consigamos, porque eu não consigo ver um processo educacional sem que a gente integre escola e família. E aí, quando nós falamos de educação inclusiva, entram os terapeutas dentro desse processo todo e formando essa tríade toda. Mas o meu esforço ultimamente tem sido justamente para que nós comecemos a movimentar para que esses pais voltem para dentro da escola e nós consigamos fazer escola de pais. Porque senão a gente não consegue fazer com que essa engrenagem ande. E é uma interdependência também que nós temos nesse sentido. Então, é bem isso que você falou, e o meu trabalho para a educação tem sido muito voltada nesse sentido, realmente, para que a gente consiga e a gente tenha a possibilidade de trazer esses pais para que tanto educadores com formações, com capacitações, que cada vez mais a gente estava conversando com a Ju falou, poxa, o meu mês de abril é um mês que é terrivelmente corrido por conta de ser o mês de conscientização do TEA, e a Ju muito engajada e conhecedora de TEA como ninguém, então ela tem esse trabalho muito grande em abril. E o meu geralmente é em janeiro e fevereiro, porque eu estou dentro das escolas fazendo as capacitações, os acolhimentos dos professores, para que a gente possa realmente trazer e plantar essa sementinha. Tem gente que fala, poxa, Fernando, você é meio sonhador, e sou sonhador mesmo, mas ainda que seja pequeno, o meu trabalho e o grão de areia que ele esteja colocando ali, eu não vou desistir de fazê-lo, porque isso lá na frente certamente dará fruto. Pode ser que eu não veja, né? Mas dará fruto lá na frente. Então, não vou desistir nunca, não. Como eu estava dizendo, eu agradeço muito assim, a disponibilidade, Juliana, e a oportunidade de você estar oferecendo novamente esse curso, você, Fernando, e toda a equipe na Fonotrade, por ser, como a gente já ouviu aqui dizer mesmo, não é, a Eline falou, não é um curso que a gente encontra por aí, não é uma proposta que a gente chama de comercial, porque a gente vai dizer assim, fiz um curso de funções executivas, eu fiz um curso de autismo, de transtornos motores da fala, que é o que está na moda, né? Mas é um curso que embasa todos os tratamentos. Então,
com esse curso você consegue atuar de todas as formas. Então, quer dizer, em todas as áreas. Então, sem dúvida, eu acho que é o carro-chefe, assim, faz parte da programação dos cursos da Fonotrade, e eu pretendo mantê-lo assim, ad eterno, porque assim, a importância é muito relevante. Realmente é muito relevante para a prática do profissional. Haja visto que a nossa aluna comentou, né, em termos de linguagem, ela é neuropsicóloga, é um curso aberto para outras áreas, não só para fonoaudiólogo, mas assim, porque o entendimento é de uma maneira mais ampla, né? Não é uma coisa restrita, é alguma coisa mais ampla. E esse olhar é o que a gente está propondo para vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Juliana. A Agradeço. gente se Beijo. encontra no dia 19. Sim. Terça-feira Fernando, eu estamos. fico muito feliz. A primeira vez que o Fernando deu aula, eu estava em Bonito, numa É chuva. Quem viaja para Bonito para ficar dentro de hotel? Eu. verdade. Eu fiquei no hotel, dentro do hotel, porque os 5 dias que eu viajei, choveu. E aí que Assisti minha aula na marra, né? eu não ia poder assistir a aula dele, eu abri e foi uma satisfação muito grande, porque é encantadora a forma como ele vai conduzindo o conteúdo. Vocês vão ver. Dia 19 nós vamos estar juntos. Obrigada, Fernando. Obrigada, Beijo, Luciana, gente. Juliana. Até. Obrigada a todos, Fiquem obrigada na a sala, todos. tá? Vocês podem ir. A gente está liberando vocês, se vocês Um quiserem. beijo a todos, sejam todos bem-vindos. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela confiança, Alegra. Amém. Obrigada pela sua Beijo, parceria. Alegra. Beijo, meninas, todas que estão Tchau, aqui. Tchau, Beijo, tchau, Arthur. Fernanda. gente. Até. Até dia 19. Até.